Começa agora no seu rádio Papo de Esporte. Muito bem, vamos juntos nessa sexta-feira com as principais notícias do dia no mundo do esporte. Começamos hoje por aqui falando sobre futebol feminino e a She Believes Cup. O Brasil estreou nesta quinta-feira e venceu de goleada a Argentina por 4-1. Os gols foram marcados por Marta, Debinha, Geise e Adriana. A Argentina diminuiu com Mariana Larroquette. Na estreia no torneio, Pia Sundhage fez testes em todos os setores da equipe. A aniversariante desta sexta, Marta, deixou dela então na vitória por 4-1 da seleção brasileira. Muita sorte para as mulheres do Brasil na She Believes Cup, que acontece lá nos Estados Unidos. Falando sobre Brasileirão Série A, 37ª rodada neste final de semana. A bola começa a rolar nesse sábado com Coritiba e Ceará no Couto Pereira, às 18h30. Mais tarde, às 9 da noite, tem Fortaleza e Bahia, jogo importantíssimo na briga contra o rebaixamento. Domingo, a decisão do Brasileirão. Flamengo e Inter no Maracanã, às 16 horas. Mesmo horário também para Corinthians e Vasco na Neoquímica Arena. Jogo importante principalmente para o Vasco na luta contra o Z4. O Corinthians tem mínimas chances de classificação para a Libertadores. Também às 4 da tarde tem Sport Atlético Mineiro na Ilha do Retiro. 18h15, a vez de Santos, que briga por uma vaga na Libertadores, e Fluminense, já garantido no Torneio Continental de 2021. Mesmo horário para Grêmio e Atlético Paranaense na Arena do Grêmio. Às 8h30 tem Goiás e Bragantino na Serrinha. E a rodada se encerra na segunda-feira com 2 jogos. Às 18 horas, Palmeiras e Atlético Goianiense. E às 20 horas, Botafogo e São Paulo. Na tabela, segue o Inter com 69 pontos. Flamengo tem 68, Atlético Mineiro 62, assim como o São Paulo. O Fluminense em quinto tem 60, 4 a mais que o Palmeiras em sexto com 56. Mesmo número de pontos do Grêmio em sétimo. O Santos em oitavo tem 53, Atlético Paranaense 50, Corinthians e Bragantino 49, Ceará e Atlético Goianiense 46, o Sport tem 42, Fortaleza 41. A briga fica mais acirrada contra o rebaixamento entre Bahia com 38, Vasco 37 em 17º lugar e Goiás 36. Já rebaixados, Coritiba e Botafogo completam a tabela. Falando mais então sobre essa briga contra o rebaixamento, são 5 times contra 2 vagas e mais 6 pontos em jogo. Do quinteto, o Leão Pernambucano é o que está em situação mais confortável. Está a 5 pontos do Vasco, que abre o Z4. Em sequência, o Fortaleza é o segundo menos ameaçado, 4 pontos acima da zona. Os 3 abaixo protagonizam a briga mais feroz. E a situação é ainda mais complicada para Vasco e Goiás, que podem, inclusive, ser rebaixados neste final de semana. Caso o Bahia vença o Fortaleza, o Vasco perca para o Corinthians e o Goiás não vença seu jogo. Com essa combinação de resultados, a situação na parte de baixo da tabela estará definida. Agora, a torcida do Vasco não pode, assim como todas as outras, frequentar os estádios. E faz como pode para apoiar o time e evitar o que seria o 4º rebaixamento. A hashtag Milagre de Itaquera reúne mensagens de apoio visando o confronto de domingo em São Paulo. Trata-se de um jogo de vida ou morte. Hashtags como Eu Acredito e Milagre de Itaquera chegam aos assuntos mais comentados da internet. Talvez só a fé da torcida possa ajudar a mudar a realidade da verdadeira pedra no sapato que virou o Corinthians nos últimos anos. O time paulista, nos últimos anos, eliminou o Carioca na Copa do Brasil de 2009, no Brasileirão de 2011 e na Libertadores de 2012. Ganhou o Mundial de 2000 em um Maracanã lotado de vascaínos, levando em conta competições mais antigas. A última vitória vascaína no duelo foi por 2-0 pela 18ª rodada do Brasileirão de 2010, em São Januário. De lá pra cá, foram 12 vitórias do Corinthians e 7 empates entre Brasileirão, Libertadores e Torneio da Flórida. Esta é a maior invencibilidade entre times da Série A.
O Flamengo vem logo atrás com 17 partidas sem perder para o Vasco, que protagoniza então esses dois jejuns extremamente incômodos para a torcida vascaína, que tenta então cessar com um deles no próximo domingo. Vamos destacar também por aqui o Atlético Mineiro, que já está classificado para a Libertadores do ano que vem. Ainda não sabe se irá disputar as fases anteriores à etapa de grupos ou corta caminho. Atualmente em terceiro lugar, o Galo tem 2 jogos para encerrar o Brasileirão e tentar a vaga direta. Além disso, há outra missão: tentar buscar o vice-campeonato, que lhe garantiria 31,3 milhões de reais. Isso no melhor dos cenários, com vitórias diante do Sport e do Palmeiras, secando o Flamengo e São Paulo, que inclusive vão se enfrentar na 38ª rodada. No pior dos cenários, o Galo pode ser ultrapassado pelo tricolor paulista, pelo Fluminense, pelo Palmeiras e cair para 6º lugar, o que valeria 6,6 milhões a menos do que o vice. A essa altura, com a vaga garantida na Libertadores, apesar de ainda não saber se vai ser na fase de grupos ou não, vale muito também não só para o Galo, mas também para Fluminense, Palmeiras e o próprio São Paulo, a premiação maior nas colocações superiores. Então, torcedor, anota aí pra você ficar ligado, hein? Nesse final de semana pode sair o título do Brasileirão, caso o Inter vença. Se o Flamengo vencer, terá vantagem numérica nos pontos na última rodada, quando enfrenta o São Paulo. Além da briga pelo título, você pode ficar de olho também na luta contra o Z4, que pode ter mais definições neste final de semana. E a briga pela Libertadores é um caso à parte e continua também, para sabermos quem vai direto para a fase de grupos e quem fica ainda na pré-fase do torneio continental. Isso tudo lembrando que em breve tem Copa do Brasil e daqui a pouco também, no próximo mês, já começa a temporada de 2021 para os grandes times do Brasil. É muita coisa, o futebol não para e a gente volta a se encontrar na segunda-feira. Forte abraço e até lá, Guilherme Faria para a Rádio Conselheiro FM em todas as plataformas. Tchau!